O celular de Marina Silveira tocou às 6 da manhã de uma segunda-feira, que mudaria sua carreira para sempre. Do outro lado da linha, o diretor-presidente da Tech Solutions Brasília falava com uma voz que ela nunca havia escutado antes. Pânico absoluto. A empresa havia perdido o maior contrato da história em apenas 72 horas. E tudo por causa de uma decisão que ela havia tomado sem nem sequer perceber. Mas para entender como uma simples entrevista de emprego desencadeou uma catástrofe de milhões de reais, é preciso voltar 3 semanas no tempo. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Gustavo Henrique acordou às 5 da manhã na casa simples de alvenaria no Gama, região administrativa a 30 quilômetros do centro de Brasília. O despertador quebrado há meses não funcionava, mas seu corpo já havia se acostumado a despertar no escuro. Ao lado da cama de solteiro, sobre uma cadeira de plástico branca, estava a única camisa social que possuía. Branca, com pequenas manchas amareladas nas axilas que nenhum produto de limpeza conseguia mais tirar. Ele olhou para a mãe, dormindo na cama ao lado. Conceição Silva, 52 anos, respirava com dificuldade mesmo durante o sono. O diabetes havia piorado nas últimas semanas, e os remédios que o médico receitou custavam mais que o salário mínimo. Gustavo sabia que aquela entrevista na Tech Solutions não era apenas uma oportunidade de emprego, era a diferença entre a vida e a morte de sua mãe. No banheiro minúsculo, ele tentou esconder as olheiras com água fria no rosto. 23 anos, formado em ciência da computação pela Universidade de Brasília, com a maior nota da turma. Mas isso não aparecia em sua aparência. O tênis All-Star preto que calçava tinha um pequeno furo na lateral direita, estrategicamente coberto com uma caneta preta permanente. Era o mesmo par que usara durante toda a faculdade. O ônibus para o plano piloto custava R$ 4,50 cada trecho. Gustavo contou as moedas no bolso 2 vezes antes de sair de casa. R$ 9 para o transporte, R$ 2 para um lanche, caso a fome apertasse. Era tudo o que tinha até o final da semana. Dentro da mochila escolar surrada, além do currículo impresso em papel comum, Gustavo carregava um pendrive com algo que poucos sabiam existir. Um algoritmo revolucionário capaz de otimizar processos empresariais em até 400%. Havia desenvolvido durante 2 anos, trabalhando madrugada adentro no computador montado com peças usadas, que funcionava mais devagar que sua mente brilhante. A sede da Tech Solutions ocupava 3 andares de um edifício espelhado no setor comercial sul. Gustavo observou os executivos entrando no prédio, ternos sob medida, relógios caros, carros importados estacionados na vaga preferencial. Por um momento, hesitou. Talvez devesse desistir antes mesmo de tentar. Mas então pensou na mãe contando comprimidos para que durassem mais alguns dias. Respirou fundo e entrou. A recepcionista, uma jovem loira com unhas de gel perfeitas, levantou os olhos da tela do computador e o analisou dos pés à cabeça. Seu sorriso profissional diminuiu alguns graus quando registrou a aparência dele. Vim para a entrevista de programador sênior, disse Gustavo, tentando soar confiante. Nome? Gustavo Henrique Silva. Ela digitou no sistema e franziu a testa. A ficha mostrava um candidato com todas as qualificações técnicas exigidas, mas a pessoa na sua frente não combinava com o que ela esperava ver. Pode aguardar ali. A gerente Marina vai chamá-lo em alguns minutos. Gustavo sentou-se em uma poltrona de couro sintético e folheou uma revista de tecnologia. As páginas mostravam jovens empresários milionários, todos bem vestidos, todos com histórias de sucesso que começavam em universidades caras. Nenhum deles parecia ter saído do Gama. Marina Silveira apareceu na recepção 45 minutos depois do horário marcado.
Aos 38 anos, era considerada uma das executivas mais competentes de Brasília. Seu tailleur cinza custava mais que o salário de 3 meses de Gustavo, e seus sapatos italianos faziam um som elegante contra o piso de mármore. Quando seus olhos encontraram Gustavo, ela parou por 2 segundos. Depois olhou para a recepcionista com uma expressão de pergunta silenciosa. A moça confirmou com um aceno discreto. "Você é o Gustavo?" perguntou Marina, estendendo uma mão que permaneceu rígida durante o cumprimento. "Sim, senhora. Obrigado pela oportunidade." Marina o conduziu até uma sala de reuniões com paredes de vidro. Outros funcionários podiam ver claramente o que acontecia lá dentro, e Gustavo percebeu alguns olhares curiosos na direção deles. Ela se sentou do outro lado da mesa e abriu uma pasta com seu currículo. Durante os primeiros 10 minutos, Marina fez perguntas básicas sobre experiência e formação. Gustavo respondeu com precisão, mencionando projetos acadêmicos e os pequenos trabalhos de programação que fazia para empresas locais. Mas ele notou que ela não estava realmente prestando atenção. Seus olhos desviavam constantemente para sua roupa e ela rabiscava desenhos distraídos no bloco de notas. "Vejo que você fez alguns projetos interessantes na universidade", disse ela, sem demonstrar entusiasmo. "Qual foi o mais desafiador?" Gustavo respirou fundo. Era sua chance. Desenvolvi um sistema de inteligência artificial que consegue prever e prevenir falhas em equipamentos industriais antes que elas aconteçam. O algoritmo analisa padrões históricos e identifica anomalias com 97% de precisão. Consegui reduzir custos de manutenção em 300% durante os testes. Marina continuou rabiscando. "Que interessante", murmurou, sem levantar os olhos. Gustavo percebeu que estava perdendo a batalha antes mesmo de começar a lutar. Tentou outra abordagem. "Também desenvolvi uma plataforma de gestão financeira que já está sendo usada por 15 pequenas empresas aqui em Brasília. O sistema aumentou a eficiência dos processos contábeis em mais de 200%. Fez Marina, ainda desatenta. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Gustavo olhou ao redor da sala de vidro e viu outros funcionários observando a reunião. Alguns sussurravam entre si, e ele teve a nítida sensação de que estava sendo julgado não pelo que sabia fazer, mas pelo que estava vestindo. Marina finalmente levantou os olhos e olhou diretamente para ele. "Gustavo, nossa empresa tem um padrão muito específico. Trabalhamos com clientes grandes, multinacionais, pessoas muito exigentes. A imagem profissional é fundamental. Eu entendo, senhora, e estou disposto a me adequar ao que for necessário. A verdade é que sua experiência ainda é muito limitada", continuou Marina, ignorando a resposta dele. "Precisamos de alguém mais sênior, com vivência em grandes corporações." Gustavo sabia que estava mentindo. A vaga era para programador júnior, não sênior. Ele havia decorado cada palavra do anúncio de emprego. "Posso mostrar alguns projetos que desenvolvi? Tenho tudo aqui no pendrive." Marina olhou para o relógio. "Não vai ser necessário. Vamos avaliar todos os candidatos e entramos em contato em alguns dias." A entrevista durou 17 minutos. Deveria ter durado 1 hora. Gustavo desceu no elevador sozinho, carregando a mochila e a decepção nos ombros. No espelho do elevador, viu seu reflexo e entendeu tudo. Não importava quanto ele soubesse, não importava o quanto fosse capaz. Sua aparência havia determinado seu destino em menos de 1 minuto. Na rua, sentou-se em um banco da Praça do Buriti e ligou para casa. A mãe atendeu no 3º toque. "E aí, filho? Como foi?" Gustavo olhou para o prédio espelhado da Tech Solutions. "Ainda estão analisando, mãe. Logo eles me ligam." "Que bom. Tenho certeza de que você vai conseguir." Ele desligou sem contar sobre a humilhação. Conceição já estava sofrendo demais. 3 dias depois, o e-mail de rejeição chegou. Motivo: perfil não adequado às necessidades da empresa.
Gustavo leu a mensagem 5 vezes, tentando encontrar alguma explicação técnica, algum motivo relacionado às suas habilidades. Não encontrou. Naquela mesma tarde, enquanto programava um sistema de controle de estoque para uma pequena loja de roupas por R$ 80, Gustavo recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado se apresentou como Roberto Mendes, diretor de tecnologia da Inovatec, principal concorrente da Tech Solutions. Roberto havia encontrado o perfil de Gustavo em uma plataforma online e ficou impressionado com um projeto que o jovem havia postado, exatamente o sistema de prevenção de falhas que Marina havia ignorado. Gostaria de conversar com você pessoalmente. Pode vir aqui amanhã? A Inovatec ficava no mesmo edifício da Tech Solutions, apenas 2 andares acima. Gustavo vestiu a mesma camisa amarelada e o mesmo tênis furado. Não tinha outras opções, mas desta vez isso não importaria. Roberto Mendes era um homem de 45 anos, cabelos grisalhos e olhos atentos, que brilharam quando viram Gustavo. Ele o recebeu em uma sala aconchegante, ofereceu café e pediu para ficar à vontade. Seu projeto de prevenção de falhas é genial, disse Roberto, estudando o portfólio. Como você desenvolveu essa tecnologia? Pela primeira vez em semanas, Gustavo se sentiu valorizado. Explicou cada detalhe do algoritmo, como havia usado machine learning para analisar padrões de falha, como havia testado o sistema em equipamentos da universidade. Roberto fazia perguntas técnicas precisas, demonstrando que realmente entendia do assunto. 2 horas depois, Gustavo saiu da Inovatec com um contrato de trabalho assinado e um salário que permitiria comprar todos os remédios da mãe e ainda sobrar dinheiro para reformar a casa. Mas Roberto tinha planos maiores para o jovem programador. 1 semana após a contratação, a Inovatec foi procurada pela Mineral Corp, uma das maiores empresas de mineração do país. Eles haviam perdido R$ 40 milhões no último ano devido a falhas inesperadas em equipamentos de extração. Precisavam urgentemente de uma solução tecnológica. Roberto sabia exatamente quem poderia resolver o problema. Gustavo trabalhou durante 3 semanas no sistema, refinando o algoritmo, adaptando-o para os equipamentos específicos da mineração, testando cada linha de código. O resultado foi uma ferramenta capaz de prever falhas com precisão nunca antes vista na indústria. A apresentação para os executivos da Mineral Corp aconteceu em uma sala de reuniões no 20º andar de um edifício no setor bancário. Gustavo estava nervoso, mas Roberto o tranquilizou. Apenas mostre o que você sabe fazer. Deixe a tecnologia falar por si. E ela falou, alto e claro. Os executivos ficaram impressionados quando viram o sistema identificando padrões de falha que nem os engenheiros mais experientes haviam percebido. O algoritmo não apenas previa quando um equipamento falharia, mas também sugeria o momento exato para manutenção preventiva, otimizando custos e maximizando produtividade. O contrato foi assinado no mesmo dia. R$ 200 milhões por 5 anos. A notícia se espalhou rapidamente pelo setor de tecnologia de Brasília. A Inovatec havia fechado o maior contrato da história da empresa, superando todos os concorrentes, incluindo a Tech Solutions, que também havia participado da licitação. Marina Silveira soube da novidade durante uma reunião de diretoria. Quando o presidente da Tech Solutions mencionou que haviam perdido o contrato para um sistema revolucionário desenvolvido por um jovem programador da Inovatec, ela não fez a conexão imediatamente. Só na segunda-feira seguinte, quando Roberto Mendes deu uma entrevista para o jornal local sobre o sucesso da empresa, Marina viu a foto de Gustavo ao lado do CEO da Inovatec, o mesmo jovem que ela havia dispensado em 17 minutos por causa da camisa amarelada. A primeira reação foi de descrença. Depois veio o pânico. Ela abriu o sistema interno e procurou o currículo de Gustavo. Lá estava tudo.
A formação excelente, os projetos inovadores, as referências impecáveis. Tudo que ela havia ignorado por causa de uma primeira impressão superficial. Marina pegou o telefone e ligou para a Inovatec. Talvez ainda pudesse reverter a situação, convencer Gustavo a mudar de empresa, oferecer um salário melhor. A recepcionista a informou que o Sr. Gustavo estava em reunião com investidores internacionais interessados em licenciar sua tecnologia. Não estaria disponível pelos próximos 3 dias. 3 dias que se transformaram em 3 semanas. 3 semanas que se transformaram em uma nova realidade para ambas as empresas. A tecnologia de Gustavo revolucionou a Mineral Corp. As falhas inesperadas diminuíram em 80%, os custos de manutenção caíram pela metade, a produtividade aumentou em níveis nunca antes registrados. Outras empresas de mineração começaram a procurar a Inovatec, querendo a mesma solução. Em 6 meses, a pequena empresa de tecnologia se tornou líder em seu setor, com contratos em todo o país e interesse de investidores estrangeiros. Gustavo virou diretor de inovação com um salário que lhe permitiu mudar a mãe para um plano de saúde particular e comprar uma casa confortável no Lago Sul. A Tech Solutions, por outro lado, começou a perder clientes para a concorrência. Sem inovação real, sem soluções disruptivas, a empresa que um dia foi líder de mercado agora lutava para sobreviver. Marina foi demitida 8 meses após a entrevista que mudou tudo. No seu último dia na empresa, ela encontrou Gustavo no elevador do edifício. Ele vestia um terno bem cortado e carregava uma pasta de couro legítimo, mas seus olhos eram os mesmos, gentis, inteligentes, determinados. Gustavo, eu gostaria de me desculpar pelo que aconteceu naquela entrevista. Cometi um erro terrível. Ele a olhou por um momento sem raiva ou ressentimento. Senhora Marina, a verdade é que a senhora me fez um favor. Se eu tivesse sido contratado pela Tech Solutions, talvez nunca tivesse tido a oportunidade de mostrar realmente do que sou capaz. Às vezes, as portas que se fecham são as que nos levam aos caminhos certos. Marina saiu do elevador no térreo, carregando suas coisas pessoais em uma caixa de papelão. Gustavo continuou subindo para mais uma reunião que moldaria o futuro da tecnologia brasileira. Naquela noite, em casa, ele jantou com a mãe na sala nova, diante da televisão de tela grande que haviam comprado no mês anterior. Conceição estava bem, com os diabetes controlado e um sorriso constante no rosto. Filho, você lembra daquela entrevista que não deu certo no começo do ano? Lembro, mãe. Às vezes eu penso que foi a melhor coisa que aconteceu com a gente. Gustavo sorriu e abraçou a mulher que havia sacrificado tudo por ele. Ela estava certa. Algumas rejeições são, na verdade, redirecionamentos para destinos muito melhores do que jamais imaginamos. Do lado de fora da janela, as luzes de Brasília brilhavam na escuridão, iluminando uma cidade onde o talento verdadeiro, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra seu caminho. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.